Olá, pessoal. Eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Você sabia que o tempo em que você foi afastado do trabalho por perseguição política pode ser o que falta para sua aposentadoria hoje? Mas cuidado, muita gente acha que esse direito é automático e acaba com o pedido negado porque ignora as regras de comprovação e indenização. Se você quer garantir que esse período seja contado no seu CNIS, fica comigo, porque vamos dissecar agora o que a norma diz sobre o segurado anistiado. Estamos olhando aqui para as subseções que tratam especificamente do anistiado dentro das normas previdenciárias. Foco aqui são os artigos 162 seguintes, que regulamentam como o INSS deve tratar o tempo de anistia política. Vamos lá. A partir de 1º de junho de 2001, o segurado anistiado, pelo artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, terá direito à contagem de tempo do período de anistia, reconhecido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, no âmbito do Regime Geral de Previdência, vedada a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de benefícios. Isso significa que, se você foi oficialmente reconhecido como anistiado político, o tempo que você foi forçado a parar de trabalhar conta como tempo de contribuição para o INSS. A lei proíbe o INSS de criar exigências mais difíceis para você do que para qualquer outro trabalhador comum. O ponto-chave aqui é a data, 1º de junho de 2001. A norma deixa claro que o reconhecimento deve vir da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Não basta você ter uma história de perseguição. Você precisa do reconhecimento oficial desse órgão específico para que o INSS seja obrigado a aceitar o tempo no regime geral. Mas não basta ter o direito, né? Você precisa saber provar. E é aqui que o parágrafo 1º conta como prova rainha. A comprovação da condição de anistiado será por meio da apresentação da portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública publicada no Diário Oficial. O período de anistia poderá ser utilizado para fins de contagem recíproca, desde que devidamente indenizado pelo trabalhador anistiado político. A sua prova principal é a portaria de anistia publicada no Diário Oficial. Se você quiser levar esse tempo do INSS para um regime próprio de servidor público, né, através de contagem recíproca, você terá que pagar uma indenização. Mas atenção total aqui, muitos advogados segurados confundem. Para essa aposentadoria comum no INSS, o tempo conta sem você precisar pagar do bolso. Mas se o objetivo é a contagem recíproca, levar o tempo para outro regime, o parágrafo 2º exige a indenização das contribuições. Se você não planejar esse custo, seu planejamento previdenciário vai falhar. Agora, veja que interessante, a lei também protege grupos específicos, né? Como líderes sindicais e os funcionários dos Correios. Veja, aos dirigentes ou representantes sindicais anistiados pela Lei 8.632 de 1993, que no período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de março de 1993 sofreram punições, é assegurada a contagem do tempo de contribuição. Aos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, anistiados pela Lei 11.282 de 2006, que no período compreendido entre 4 de março de 1997 e 23 de março de 1998, sofreram punições. Se você foi punido por participação em movimentos sindicais entre 1988, né, a promulgação da Constituição, em 1993, ou se é da ECT e sofreu sanções entre 1997 e 1998 por greves e movimentos reivindicatórios, esse tempo de afastamento também deve ser contado. Note que aqui não estamos falando apenas de política no sentido partidário, mas de movimentos reivindicatórios e sindicais.
Muita gente que foi demitida ou suspensa nessas janelas específicas de datas não sabe que pode recuperar esse tempo de contribuição perdido, né? E aqui nós temos a checklist de documentação. A comprovação da anistia das remunerações far-se-á por declaração da empresa, relação das remunerações do período de afastamento autenticado pela empresa e cópia da portaria de anistia publicada no Diário Oficial da União. Para esses casos de sindicatos e ECT, você precisa de 3 coisas: a declaração da empresa com as datas exatas, a lista de quanto você ganhava na época e a portaria oficial. A declaração da empresa deve ser detalhada, né? Precisa informar o início, a data da demissão ou suspensão, a data da reintegração e, fundamentalmente, a lei que embasou a sua reintegração, tá? Sem esse detalhe da lei no documento da empresa, o servidor do INSS dificilmente vai validar o seu pedido. Período, né? Como vimos, o tempo de anistiado político é um direito poderoso, mas extremamente técnico, seja pelo ADCT, pela regra dos sindicalistas ou dos Correios. O segredo está na portaria de anistia e na correta documentação da empresa. Se você se enquadra em um desses períodos, o primeiro passo é verificar se a sua portaria foi devidamente publicada. Se o vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.